Olá, estudantes! Sou a professora Jânia. Vamos hoje estudar sobre os resíduos sólidos, tá? Encontra na apostila de vocês, que abrange esse conteúdo de resíduos sólidos. E hoje a gente vai estudar, aqui na parte 1, conceitos de resíduos sólidos, tá? Na verdade, a gente vai ver aqui uma introdução, né, dos conceitos, o que vem a ser os resíduos sólidos, ok? Aí na página da apostila de vocês, tá? Vocês encontram o assunto. Bom, então o que vem a ser os resíduos sólidos? Então, se a gente começar, né, desde o início, a gente pensar o que um ser humano no dia a dia produz, né, de resíduos, né, sólidos, e a gente também pode dizer que a gente está usando a palavra resíduo, né, mas a gente, né, nós estamos acostumados a chamar esse resíduo, né, de lixo, né, a gente sempre fala lixo, a gente não fala resíduo, certo? Então a gente vai aprender hoje usar a palavra resíduos sólidos, tá? Então a gente vai falar resíduos sólidos, tem os resíduos semissólidos, tá? Assim como também tem os líquidos, mas a gente vai aprender aqui sobre resíduos sólidos. Então o que vem a ser resíduos sólidos, tá? Então, a gente sabe que resulta do que? De atividade, né, humana, no nosso dia a dia, né, todo o material que a gente não está usando, que a gente não vai usar, a gente vai descartar, né, tem origem desde toda a manipulação humana, digamos assim, certo? Então ela pode ser de origem, né, industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços, né, de serviços e de varrição, tá? E aqui a gente tem uma normativa, a NBR, né, número 10004 de 2004, conforme a normativa da ABNT, tá? Então aqui a gente tem uma legislação onde, né, impôs, né, esse conceito, importante conceito sobre então os resíduos sólidos, tá? Então a gente vai ver aqui nessa imagem, ilustra muito bem a realidade a nível de mundial, né, o que está acontecendo com os resíduos sólidos. E a gente vai aprender aqui hoje, tá? Os conceitos, né, sobre os resíduos sólidos. A gente também vai entender um pouquinho sobre alguns conceitos que vêm da política, né, dessa política que alguns estão defendendo, né, a reutilização dos resíduos sólidos, né, outros às vezes colocam um pouco de dificuldade, certo? Então, a parte da política, na verdade, a gente vai aprender, tá, em outras partes das nossas aulas, não hoje, não exatamente hoje, certo? Então, quando a gente fala aqui da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá, que ela foi criada lá em 2010, né, como a gente abordou aqui, né, que tem as normas, tá, que foi determinante para valorizar os resíduos sólidos. A gente também tem, então, uma normativa, né, que vem aqui, que ela é a PNRS, certo? Política Nacional de Resíduos Sólidos, que define que todo material, substância, objeto ou bem descartável resultante de atividades humanas em sociedade, tá? Então, isso aqui, então, define o que vem a ser, né, o resíduo, né, sólido, tá? Então, o descarte de resíduo não significa que ele não tem mais valor, né, de uma certa forma, né, mas sim que não é mais necessário para quem descartou, tá? Então, não vai servir mais, né, para uma pessoa, mas com certeza, né, ela vai passar por um ciclo onde vai beneficiar outras pessoas, tá? Contudo, existem grandes chances desse resíduo ainda ser útil para outras pessoas em sua forma original ou então transformado. Tá? Então a gente sabe que existem aí a valorização hoje em dia das reciclagens, né? Existem, por exemplo, associações, né, que realizam reciclagem de material, né? Hoje a gente sabe que existem as coletas seletivas, né? Elas são bastante motivadas, né, para que sejam realizadas dentro das casas, né, dos domicílios, dentro das empresas, das indústrias, tá? E assim, essa motivação, ela já existe há um bom tempo, né? E, na verdade,
realmente há um futuro, acreditamos que seja um futuro próximo isso, né, venha realmente valorizar mais, né, essa reutilização, né, dos resíduos sólidos, né, assim vai evitar que possa contaminar o solo, né, que pessoas possam vir também de uma certa forma, direta ou indiretamente, né, ser prejudicada por resíduos sólidos, certo? Então a gente pode também aqui separar o que são rejeitos, tá? E o que são resíduos, tá? Então a gente às vezes pode considerar que seja a mesma coisa, mas a gente quando fala, por exemplo, de rejeitos, são aquelas substâncias, né, que não têm possibilidade de economicamente viável de tratamento e recuperação, tá? Então devem receber uma disposição final ambientalmente adequada, ou seja, ela pode ser, então, ali de uma certa forma tratada, né, e depois ela pode ser, então, descartada, né, num aterro sanitário, mas não em qualquer lugar, certo? Então, isso aqui a gente chama de rejeitos. Então, se a gente olhar lá também lá no dicionário, o que são rejeitos, né? Restos que sobram dos processos em que são submetidos a algumas substâncias, tá? Sendo impossível reutilizá-los novamente. Rejeitos de mineração, né? Rejeitos, né? A gente viu aí esse acidente que teve com as mineradoras, né? Então a gente escutava muito nas notícias a palavra rejeito, tá? Então, fica aqui essa definição, né, do conceito sobre rejeitos. Então aqui a gente tem nesse quadro aqui, tá? O que vem ser resíduo e aqui rejeito, ok? Então aqui quando a gente fala de resíduo é um material, substância, né, um objeto bem descartado que sim seja possível, né, imprescindível de tratamento, tá? Para poder ser reutilizado, tá? Pois lançamentos na rede de esgoto, corpos d'água ou descarte inadequado é inviável ou incorreto, tá? Porque a gente já aprende isso desde quando a gente está lá no 6º ano, né, no ensino fundamental 2, né, que nós não devemos descartar, né, resíduos sólidos em qualquer local, tá? E aqui rejeitos que não é possível de tratamento, ou seja, depois de esgotados todas as possibilidades de recuperação, não apresente outra possibilidade que não apenas a disposição final, né, ambiental de uma forma adequada, certo? Então aqui a gente pode então observar essa definição, tá? Entre as diferenças quando a gente fala de resíduo e quando a gente fala de rejeito. Então vamos aqui. Aqui também tem, né, essa placa aqui que eu peguei, ela é de um estado, né, na verdade de uma cidade, né, da região do sul, certo? E aqui tem então um encarte onde realmente ocorre aqui uma observação sobre toda a separação, né, numa coleta seletiva, né, de vários tipos de materiais, tá? Então, vocês já devem ter visto isso aqui em algum lugar, certo? Então, isso aqui trata-se, então, de, né, rejeitos, né? Então, também aqui de resíduos, tá? De resíduos sólidos. E aqui também, né, também é um material informativo, onde a gente pode aprender e entender o que é reciclável, tá? A gente tem aqui o que é reciclável, né? O que a gente pode olhar e ver, material que a gente considera, né, que é o metal, tá? Aqui, o que não é reciclável, materiais orgânicos, tá? Quando a gente fala aqui, por exemplo, de restos de comida, a gente fala, né, a gente usa a palavra material orgânico, tá? Aqui tem os rejeitos, que acabei, né, comentando com vocês já, os rejeitos, certo? E aqui a gente tem aqueles também que podem ser, por exemplo, tóxicos, né? Então a gente tem agrotóxicos aqui, pilhas, baterias, e nós vamos ver mais com detalhes sobre cada um desses materiais aqui, certo? Então aqui, o que traz a gente poder falar disso, né? Que no passado se usava muito lixo, né? Então devido à necessidade, né, vamos dizer assim, ecologicamente correta, responsabilizando nós como seres humanos e produtores de resíduos, certo? Existia então agora, né, nos últimos tempos, a possibilidade de reutilização, né, dos resíduos, certo? E aí possíveis e necessárias modificações em torno da ideia corrente e situada no locus do senso comum de que resíduo corresponde a lixo, certo? Então,
a gente pode até utilizar no dia a dia lixo, né? Mas quando a gente vai falar, quando a gente vai comentar sobre o assunto ou escrever, nós sempre vamos usar a palavra resíduo em vez de lixo, certo? Porque a gente sabe que hoje esse lixo, né, vamos dizer assim, entre aspas, ele sustenta famílias, né? Tem famílias que sobrevivem disso, né, da reciclagem de material, reaproveitamento, né, de material, tá? Então, aqui na definição de rejeitos e resíduos sólidos, né, que veio então de uma lei, certo? A lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Que foi então promovida ali em 3 de agosto de 2010, tá? Então aqui a gente tem conceitos, né? Rejeitos, resíduos sólidos, que depois de esgotados todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentam outra possibilidade que não a disposição final ambiental, né? Ambientalmente adequada, certo? Como a gente já viu lá, né? Eu trouxe aqui de novo para vocês, para a gente poder, então, fixar isso aqui, certo? Então, aqui a gente está falando de rejeitos, tá? Uma vez que esgotou toda a possibilidade de fazer uma reutilização, né? De alguns, que nem todos, né? Depois a gente vai ver alguns exemplos, né? De rejeitos, ele vai ser descartado de uma forma adequada, tá? E aqui, então, os conceitos, né, de resíduos sólidos, tá? Que a gente também já comentou, certo? Então, aquilo que a gente destina da nossa casa para uma coleta, né, seletiva, né, ou não, né? Eu não sei se você hoje na sua casa já faz essa coleta seletiva, né? Na minha casa eu já faço, né? Eu separo tudo que pode ser reciclado do lixo orgânico, né? Assim a gente tem que começar fazendo a nossa parte, não é? Então, quando a gente fala de uma forma geral, né, o que é importante a gente falar de resíduo? Porque nós somos educadores, né, na nossa casa nós somos educadores, no nosso dia a dia a gente vai passar nossos exemplos para outras pessoas, certo? E é um trabalho de formiguinha, certo? Cada um fazer um pouquinho, né? Então, a gente reforçando, falando de resíduos, né? E esses resíduos, aqui no caso a gente está falando de resíduos sólidos e semissólidos, mas também tem outros resíduos. E a gente sabe que os lixões, né? Aqui no final vou colocar um vídeo para você, vou colocar um link de um vídeo para vocês assistirem depois, né? A gente sabe que nos lixões existe uma mistura ali, né? De lixos. E se não fosse feito assim, não seria melhor? Como que poderia ser feito para facilitar a vida daqueles que fazem, né, a catação de lixo, certo? Então, o resíduo é todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, certo? Então, aqui a gente finaliza com essa síntese, tá? Então, aqui já é uma síntese para a gente poder, então, resumir o que a gente falou durante, então, essa aula, né, de hoje, certo? Então, no caso dos rejeitos, não são economicamente, tá, viáveis de tratamento e recuperação. Assim, eles serão descartados de forma segura, como já comentei com vocês, tá? E sempre recomendado é descartar no aterro sanitário. Aquilo que era considerado lixo, né, como eu comentei com vocês, hoje se chama de resíduos, certo? Transformado em uma matéria nobre para a sociedade, né? Hoje, muitos materiais, como por exemplo eletrônicos, que não são biodegradáveis, né, no meio ambiente, impossível, né, de ser descartado no meio ambiente, hoje são reutilizados, né, para produzir materiais eletrônicos, tá? Então a sugestão para vocês é vocês acessar, depois que vocês tiverem os slides, vocês acessar esse site aqui e assistir um documentário falando de todo o histórico, né, dos processos que são realizados em torno dos resíduos sólidos no nosso Brasil, tá? Então fica essa sugestão para vocês. Então espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Desejo muito entusiasmo no estudo de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!